Balaque envia mensageiros a Balaão. Os filhos de Israel partiram e acamparam nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel havia feito aos amorreus. E os moabitas tiveram grande medo deste povo, porque era muito numeroso, e andavam angustiados por causa dos filhos de Israel. Por isso o povo de Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora essa multidão vai lamber tudo o que houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, era o rei dos moabitas naquele tempo. Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando perto de mim. Venha agora e, por favor, amaldiçoe este povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa atacá-los e expulsá-los da terra, porque sei que a quem você abençoar será abençoado, e a quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Então os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas foram levando consigo o dinheiro para pagar os encantamentos. Chegaram ao lugar onde Balaão estava e lhe transmitiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: fiquem aqui esta noite e lhes trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os chefes dos moabitas ficaram com Balaão. Deus veio a Balaão e perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu: Balaque, rei dos moabitas, filho de Zippor, enviou esses homens para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Venha agora e amaldiçoe este povo. Talvez eu possa combatê-lo e expulsá-lo daqui. Então Deus disse a Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe o povo, porque é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos chefes de Balaque: voltem para a sua terra, porque o Senhor não me deixa ir com vocês. Então os chefes dos moabitas se levantaram, foram a Balaque e disseram: Balaão se recusou a vir conosco. De novo Balaque enviou chefes em maior número e mais honrados do que os primeiros. Eles chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-lhe que não se demore em vir até aqui, porque eu o cobrirei de honras e farei tudo o que você me disser. Venha, pois, e por favor, amaldiçoe este povo. Balaão respondeu aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora peço que fiquem aqui também esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. De noite, o Senhor veio a Balaão e lhe disse: como aqueles homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. O anjo do Senhor e a jumenta de Balaão. Balaão levantou-se pela manhã, preparou a sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus, porque Balaão foi, e o anjo do Senhor se pôs por adversário no caminho dele. Ora, Balaão ia montado na sua jumenta, e 2 de seus servos iam com ele. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada na mão. Por isso, a jumenta se desviou do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se num caminho estreito entre as vinhas, havendo muro dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro e apertou o pé de Balaão contra ele. Por isso Balaão tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão.
Balaão ficou irado e espancou a jumenta com uma vara. Então o Senhor fez a jumenta falar e ela disse a Balaão: "O que foi que eu fiz a você para que você me espancasse já 3 vezes?" Balaão respondeu à jumenta: "Foi porque você zombou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo." A jumenta disse a Balaão: "Não é verdade que eu sou a sua jumenta, em que você tem montado toda a sua vida até hoje? Será que tem sido o meu costume fazer isso com você?" Ele respondeu: "Não." Então o Senhor abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão. Por isso Balaão inclinou a cabeça e se prostrou com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: "Por que você já espancou a sua jumenta 3 vezes? Eis que eu saí para ser o seu adversário, porque o seu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de mim. Se ela não tivesse se desviado, eu teria matado você e a teria deixado com vida." Então Balaão disse ao anjo do Senhor: "Pequei, porque não sabia que você estava neste caminho para se opor a mim. Agora, se parece mal aos seus olhos seguir viagem, voltarei." O anjo do Senhor disse a Balaão: "Vá com esses homens, mas fale somente o que eu lhe disser." Assim Balaão foi com os chefes de Balaque. Quando Balaque ouviu que Balaão havia chegado, foi ao encontro dele até a cidade de Moabe, que está nos confins do Arnon e na fronteira extrema. Balaque perguntou a Balaão: "Por acaso não mandei mensageiros para chamá-lo? Por que você não veio até aqui? Será que não posso, de fato, cobrir você de honrarias?" Balaão respondeu a Balaque: "Eis que estou aqui diante de você, mas será que poderei agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei." Balaão foi com Balaque e chegaram a Quiriate-Uzote. Então Balaque sacrificou bois e ovelhas e enviou uma parte da carne a Balaão e aos chefes que estavam com ele. O rei justo e o seu reinado eterno. Salmo de Salomão. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Que ele julgue o teu povo com justiça e os teus aflitos com retidão. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Que o rei julgue os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Que em seus dias floresçam os justos e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto e os seus inimigos lambam o pó. Que os reis de Tarsis e das ilhas lhe paguem tributo. Os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. E todos os reis se prostrem diante dele. Todas as nações o sirvam. Porque ele livra os necessitados que pedem socorro, e também os aflitos e aqueles que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos necessitados e salva a alma dos que precisam de auxílio. Ele os redime da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Viva o rei, e que lhe deem ouro de Sabá. Que continuamente se faça por ele oração e o bendigam todos os dias. Haja na terra abundância de cereais que ondulem até o alto dos montes. Sejam os seus frutos como os do Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Que o nome do rei permaneça para sempre e que prospere enquanto o sol brilhar. Que todos sejam abençoados por meio dele e que todas as nações lhe chamem
Bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Aqui terminam as orações de Davi, filho de Jessé.